Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Quem já foi abençoado até aqui? Amém. Como é bom estar na presença do Senhor, na verdade. E é um privilégio para a gente estar num ambiente onde a gente pode louvar o Senhor livremente e ter acesso à sua palavra, poder levantar nossas vozes e entoar cânticos ao Senhor, clamar ao Senhor. Isso é um privilégio muito grande. O privilégio que nos foi dado através do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. E nós não podemos nos esquecer disso. Louvado seja o nome do Senhor pelo acesso que temos à sua presença. Amém? E eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia comigo, para que a gente tenha um tempo aqui de meditação na palavra do Senhor. No livro de Abacuque, no capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Nós iremos ler os versos 17, 18 e a primeira parte do verso 19. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, obrigado por Tua presença, obrigado por Tua palavra. Nesse momento, nossa oração é que o Senhor possa falar com cada um de nós, de formas que nós possamos entender. Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, abre nosso entendimento para as coisas do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Esses versos que inclusive hoje cantamos são muito bonitos, na verdade. São muito bem escritos. É uma poesia bela, produzida pelo profeta Abacuque, registrada aqui nesse terceiro capítulo do seu livro, do livro que leva o seu nome. Interessante a gente lembrar que o livro de Abacuque, ele faz parte dos profetas menores da Bíblia. O Antigo Testamento, ele é didaticamente dividido em Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos ou de sabedoria, e então os proféticos, que são divididos em dois grupos, os profetas maiores e os profetas menores. Nos profetas maiores nós temos 5 livros e nos profetas menores 12 livros, dentre os quais se encontra o livro de Abacuque. Importante a gente lembrar que quando falamos de profetas maiores ou profetas menores, não estamos nos referindo à altura dos profetas. Não estamos também nos referindo à importância daqueles profetas dentro da narrativa bíblica. Para você ter uma ideia, quando pegamos o livro de Isaías, que faz parte dos profetas maiores, o livro de Isaías, ele contém 66 capítulos, com um total de 1292 versículos. E quando pegamos, por exemplo, o livro de Abacuque, ele possui 3 capítulos e um total de 56 versículos. Você consegue perceber a diferença de volume, de registro? Então, quando nós falamos em profetas menores, não estamos nos referindo à importância ou relevância daquele profeta dentro da narrativa bíblica, e sim apenas do volume de registro dele dentro da palavra do Senhor. O profeta Abacuque, ele viveu aproximadamente 600 anos antes de Cristo. E ele atuou como profeta no reino do sul, o reino de Judá. E ele é, digamos, um profeta que a gente poderia dizer com um ar misterioso. Em que sentido? Não há registros bíblicos em outros livros, a não ser do próprio livro de Abacuque, a respeito desse profeta. O nome dele, inclusive, dentro do próprio livro, só é citado apenas 2 vezes. Então nós não sabemos, por exemplo, quem que era o pai de Abacuque, de que linhagem ele vinha, de que tribo ele pertencia.
nós não sabemos. Inclusive, quando consideramos o livro de Abacuque como um todo e percebemos que o terceiro capítulo, que é onde está esse trecho que nós lemos, e vai ser a base da nossa reflexão essa noite. Quando olhamos que esse terceiro capítulo é, na verdade, uma poesia cantada, isso, inclusive, está aqui direcionado no capítulo 3. Se você for observar no início do capítulo 3 na sua Bíblia, você vai ver que isso aqui foi produzido pelo profeta como uma oração cantada, uma poesia cantada. Então, há especulações de alguns estudiosos que Abacuque pode ter pertencido da tribo de Levi, que era uma tribo de músicos e cantores. Mas isso é apenas uma especulação. Por quê? Em primeiro lugar, não há um registro bíblico claro que possa confirmar essa hipótese. Como também, não necessariamente apenas os membros da tribo de Levi produziam canções, poesias e salmos cantados. Um bom exemplo disso é o próprio rei Davi, que é o autor de metade dos salmos que nós temos na nossa Bíblia, e ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Interessante a gente pensar que nós não sabemos algumas coisas sobre Abacuque, mas o livro de Abacuque traz algumas informações que são muito importantes para que a gente compreenda a profundidade daquilo que ele declarou nesses versos que nós lemos. E uma dessas informações importantes é que o profeta Abacuque foi contemporâneo do profeta Jeremias. E isso é extremamente importante para a nossa reflexão, porque isso nos ajuda a situar o ministério de Abacuque num momento crítico da história do reino de Judá, que foi a iminente invasão da Babilônia, que levou depois esse povo ao cativeiro. O verso 6 do capítulo 1 do livro de Abacuque diz o seguinte: o próprio Deus o próprio Deus está dizendo isso a Abacuque. Ele fala: estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradas que não lhe pertencem. Então fica claro que o próprio Deus está lembrando ali a Abacuque que viria juízo sobre aquela nação. E aí nós precisamos fazer rapidamente um panorama da história do povo de Deus, mais especificamente aqui do reino do sul, reino de Judá, até esse momento da história em que Abacuque está aqui vivendo. Nós sabemos, o povo foi retirado do Egito por Deus, sob a liderança de Moisés, com braço forte. E naquele momento, aquele povo que sai do Egito, a gente não pode dizer que eles eram uma nação. Eles eram um grupo de pessoas. Numa expressão bem chula, a gente pode dizer que era um bando de gente junta. E aos poucos Deus, através de Moisés, foi trazendo ordem, diretrizes, para que aquele povo começasse a entender que eles haviam sido escolhidos por Deus para ser um povo escolhido de Deus, uma nação. Então eles vão caminhando dessa forma. Em um dado momento da história desse povo, após a conquista da terra prometida, através da liderança já de Josué, que substitui Moisés, o povo então é dividido ali em 12 tribos na terra. Então cada região daquela terra que eles haviam conquistado pertencia a um grupo daquele, e assim aquele povo passou a habitar naquele lugar e viver dessa forma. E nós sabemos que o povo teimoso e muitas vezes se desviava dos caminhos do Senhor. O que é que Deus fazia? Deus levantava juízes para trazer aquele povo de volta para os seus caminhos, libertar aquele povo da opressão de inimigos que oprimiam aquele povo, muitas vezes por causa do seu próprio pecado. E Deus fez isso diversas vezes. A gente vê esses registros no livro de Juízes. Em um dado momento, avançando um pouco mais na história do povo,
influenciados pelas nações vizinhas, o que é que o povo de Deus faz? Olha, chegam para Samuel, que era o grande líder da nação naquele momento, o grande juiz, sacerdote, profeta de Deus para a nação como um todo. E eles dizem: olha, nós não queremos mais viver dessa forma. A gente quer ser como as demais nações. Nós queremos um rei que nos governe. E então é nesse cenário que entra o rei Saul, o primeiro rei da nação de Israel. E o que é que Saul faz? Ele unifica aquelas 12 tribos em um só povo. E aí nós temos agora um reino unificado, o reino de Israel. E esse reino unificado de Israel, ele dura aproximadamente 120 anos. Nesse período nós temos Saul, Davi e o seu filho Salomão. Após a morte de Salomão, acontece uma ruptura no reino. E o reino que era unificado passa a ser um reino dividido. E ele se divide em duas partes. Na parte do norte fica o reino que ficou conhecido como o reino de Israel, cuja capital era Samaria, e esse reino era formado por 10 tribos. 10 das 12 tribos formaram o reino do norte. Enquanto que o reino do sul ficou conhecido como o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, formado por apenas 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então nós temos, a partir desse momento, na história do povo de Deus, esses 2 reinos vivendo histórias paralelas. Então na parte de cima, houveram 19 reis na história do reino do norte. E desses 19 reis, apenas um foi um rei bom. Um rei que fez o que era agradável aos olhos do Senhor. Enquanto que todos os outros foram reis que andaram longe de Deus, pecaram e levaram o povo de Deus a pecar. E por causa disso, Deus enviou diversos profetas para que o povo se voltasse para os seus caminhos, se arrependessem dos seus pecados e voltassem a seguir o Senhor e andar com o Senhor de todo o coração. Mas o povo, a nação, aquela nação não se arrependeu. Então Deus enviou juízo sobre o reino do norte através dos assírios, e eles foram subjugados e conquistados. Em paralelo a isso, nós temos o reino do sul, o reino de Judá, que viu tudo aquilo acontecer, mas repetiu os mesmos erros. Curiosamente, o reino do sul também teve 19 reis ao longo de sua história. E desses reis, 8 fizeram aquilo que era bom aos olhos do Senhor, enquanto todos os outros fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O ministério de Abacuque provavelmente se deu durante o reinado do rei Jeoaquim, em Judá. E Jeoaquim também foi um rei mau, que fez o que era mal aos olhos do Senhor, assim como os seus antepassados. E é importante a gente lembrar e perceber que quando nós falamos que esses reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, não estamos falando que eles eram mal criados, ou que eles não gostavam de ler as escrituras, ou não gostavam de orar. Esses reis se afastaram do Senhor e pecaram de formas grotescas. Eles construíram templos a deuses pagãos e adoraram esses deuses. Eles construíram altares a deuses pagãos e adoraram esses deuses. Eles consultaram feiticeiros, espíritos. E um desses reis, Manassés, inclusive, ofereceu o seu próprio filho num sacrifício a um desses deuses pagãos. Você percebe o nível de afastamento do Senhor que esses deuses causaram à nação de Judá? Eles estavam muito longe do Senhor. Pecaram e fizeram o povo pecar.
Então, é nesse cenário que Deus levanta, por exemplo, o profeta Jeremias, para profetizar no reino do sul, no reino de Judá, para que eles se voltassem para o Senhor e se arrependessem dos seus maus caminhos. Mas assim como aconteceu com o reino de Israel, eles não se arrependeram. Eles não mudaram de direção. Interessante que Jeremias foi um profeta que desde o início do seu ministério, ele já profetizou sobre o juízo que Deus iria mandar sobre o reino do sul, o reino de Judá. Mas no capítulo 25 do livro de Jeremias, é um registro muito importante, porque nesse capítulo, ele entra falando ao povo e ele diz: olha, faz 23 anos que eu venho aqui constantemente falar para vocês se arrependerem, se voltarem para o Senhor, e vocês não me deram ouvidos, não deram ouvidos à palavra de Deus. E por isso, o Senhor vai mandar juízo sobre essa nação. E então no capítulo 25, Jeremias é claro e direto quando diz: olha, Deus vai levantar uma nação cruel e violenta. Ele vai trazer aqui o povo da Babilônia para subjugar o reino de Judá por causa dos pecados do povo. E esse cativeiro vai durar 70 anos. Então Jeremias traz todas essas informações no capítulo 25 do livro de Jeremias. A sentença de Deus, então, ela é esclarecida e trazida à luz através do profeta Jeremias. E ainda assim, o povo seguia longe do Senhor. Nesse cenário, atua o profeta Abacuque. É nesse contexto. O povo não havia dado ouvidos àquilo que Deus havia falado através do profeta Jeremias. Mas Abacuque sim. Abacuque, ele percebe que os eventos que haviam sido profetizados por Jeremias estavam se aproximando. A invasão e a conquista da Babilônia estava chegando. E isso deixa o profeta extremamente angustiado. O registro aqui de Abacuque é um registro de um homem extremamente angustiado. E ele se angustia porque ele vê o povo sem arrependimento. Ele vê a violência do povo, a injustiça no meio do povo. Tudo isso fruto de corações duros e longe do Senhor. Isso angustia o coração daquele profeta. Ele também se angustia porque ele vê que a sentença do Senhor, ela está muito próxima e que ela não iria ser mudada. Isso angustia demais o profeta. E ele também fica extremamente angustiado por saber que o Senhor iria usar como instrumento de disciplina para o seu povo uma nação má e pagã como a nação da Babilônia. E isso tudo fez com que o profeta Abacuque fosse até o Senhor. Ele correu para o Senhor. E já nos primeiros versos do livro, nós podemos identificar essa angústia. O verso 2 ele diz: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. O profeta está angustiado com o que ele está vendo na própria nação, e com aquilo que Deus já havia revelado que iria acontecer. E ele faz o quê? Ele busca o Senhor. Ele vai
para o Senhor e abre o seu coração. Então, perplexo diante daquela situação, ele leva a sua queixa ao Senhor. Você consegue perceber, meu irmão, o cenário em que esse homem está inserido nesse momento? Um cenário onde não há esperança. Pelo contrário, o futuro era um futuro mau, um futuro de dor e de sofrimento. Esse profeta está inserido nesse contexto. Então a pergunta para a gente hoje seria: como pode esse homem que inicia aqui o seu registro dessa forma, com a alma extremamente angustiada, um profeta em crise diante daquilo que ele vê, como pode esse homem acabar ali o seu registro falando: ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O que aconteceu para que o profeta trocasse a sua angústia pela adoração? O que fez com que o profeta saísse daquela crise e exultasse o Senhor? E é isso que nós iremos pensar essa noite. Quando analisamos essa poesia de Abacuque, que acabei de ler, que inclusive cantamos hoje, é uma poesia muito bonita, na verdade. Mas talvez a gente não perceba ou não entenda a profundidade daquilo que o profeta estava tentando nos falar. Ele usa aqui na sua poesia diversas figuras e simbólicas que eram muito comuns ao povo de Deus naquele momento, naquela época, e que talvez nós não compreendamos totalmente o que ele estava querendo dizer, ou o que aquilo representava. Quando esses simbolismos eles são devidamente interpretados, isso faz com que a gente perceba a profundidade e a grandeza daquilo que Abacuque transmitiu aqui em suas palavras. Ele começa dizendo: ainda que a figueira não floresça. A figueira era uma árvore muito conhecida naquela época, nos tempos bíblicos, e era uma árvore grande, imponente, dava sombra, frutos. O figo vinha da figueira. O figo era uma fruta extremamente comum e uma das bases da alimentação diária das pessoas. O figo, inclusive, ele era desidratado, o que permitia com que ele fosse guardado. Então as pessoas poderiam guardar figos, e a gente sabe que naquela época não tinha geladeira, certo? Então isso era importante. Então perceba que essa árvore era uma árvore extremamente importante, não só para a economia, mas para a cultura, para a sobrevivência do povo daquela época. Mas não apenas isso. A figueira era uma árvore que era conhecida como o relógio natural da região, porque no inverno ela ficava totalmente seca, mas quando a primavera ia chegando, iam surgindo os primeiros brotos naquela árvore, então as pessoas identificavam: opa, está acontecendo uma mudança de estação. E ela passou, por isso, a ser um grande símbolo de esperança e restauração. A figueira representava isso dentro daquela cultura. Quando pensamos, por exemplo, na videira, a videira, uma outra árvore extremamente importante, produzia uvas, a partir das quais eram produzidos o vinho, uma bebida extremamente importante naquela cultura. E biblicamente o vinho ele está associado com alegria e celebração, com comunhão. É um dos simbolismos bíblicos do vinho. E ele também faz menção aqui da oliveira, uma outra árvore extremamente importante naquela cultura. Da oliveira saíam as azeitonas,
que a partir dela era produzido o azeite, que era usado como alimento. As lamparinas, pessoal, que o pessoal usava, que a turma usava para iluminar seus lares, era alimentado com óleo que vinha da oliveira, das olivas. Mas não só isso. As oliveiras e o óleo, o azeite, ele também era utilizado como remédio. Você lembra da parábola do bom samaritano? Lucas capítulo 10. Você vai ver que aquele bom samaritano, quando vai tratar aquele homem ferido e machucado, ele coloca azeite, óleo sobre suas feridas. Era usado como um medicamento. E, não menos importante, o óleo também era usado como instrumento de unção. Reis eram ungidos com óleo, não é verdade? Então veja a importância de tudo que ele está pontuando aqui. E ele continua: ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco. Ovelhas eram animais extremamente importantes para a sobrevivência daquele povo naquela época. Nós sabemos que a ovelha provia a lã, e eles faziam roupas, colchas, tendas. O inverno naquela região era um inverno extremamente rigoroso, e as pessoas podiam facilmente morrer de frio se não tivessem adequadamente vestidos ou tivessem, por exemplo, uma tenda muito bem isolada. E a lã que vinha das ovelhas, além da ovelha ser um alimento, a lã também era um elemento extremamente importante para a sobrevivência daquele povo naquele contexto. E por fim ele diz: e nos currais, ainda que nos currais não haja mais gado. Gado, claramente, sabemos que ele provia tanto a carne como o leite, e também era um instrumento utilizado para arar a terra, para a produção agrícola. O gado era um símbolo de força e de poder naquele contexto. Então, perceba que o que Abacuque está dizendo aqui é algo extremamente realista e profundo, diante da situação que ele sabia que estava vivendo e sabia o que iria acontecer. A palavra de Deus aqui, no primeiro capítulo, o próprio Deus deixa bem claro que a Babilônia era uma nação extremamente cruel. Ele diz aqui no verso 5, quando Deus responde a Abacuque, ele diz: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, povo da Babilônia, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis. Fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência. É importante a gente entender que Abacuque sabia exatamente o que estava por vir. Ele sabia que os caldeus eram um povo ruim, cruel, violento, maldoso. Ele sabia que o povo iria sofrer na mão da Babilônia. Então, quando ele declara aqui estas palavras de forma poética, nós podemos interpretar, digamos, de forma nua e crua, que o que ele estava querendo dizer, basicamente, era o seguinte: ainda que eu não tenha a comida mais básica, ainda que eu não tenha esperança de mudança, ainda que eu não tenha alegria e nem motivos para celebrar, ainda que eu esteja caminhando no escuro
e que eu não tenha remédio para minhas feridas, ainda que eu esteja me sentindo desprotegido, com frio e humilhado, ainda que eu esteja com fome e cansado, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Você consegue perceber a profundidade daquilo que Abacuque disse aqui? E eu pergunto para você, você já passou por alguma crise na sua vida? Você já passou por algum momento difícil? Talvez o nosso momento mais difícil não se aproxima em nada daquilo que é o contexto desse profeta nesse momento. E em muitas situações, por muito menos, nós temos extrema dificuldade de adorar o Senhor, de encontrar satisfação em Deus. Não é verdade? As palavras do profeta Abacuque, elas nos confrontam a não deixar que as situações e adversidades da vida roubem a nossa capacidade de adorar o Senhor. O profeta Abacuque, ele conseguiu sair da crise de alma que ele se encontrava no início do livro, quando nós lemos as suas queixas, e ele chegou nesse ponto de dessa forma declarar: olha, ainda que tudo esteja fora do lugar, ainda que o pior cenário possível aconteça, ainda assim eu me alegro no Senhor e eu engrandeço o nome do Senhor. Como que esse profeta saiu dessa crise para esse lugar de profunda confiança em Deus? E nós podemos entender que essa caminhada de cura da alma de Abacuque começou exatamente no momento em que ele buscou o Senhor para apresentar as suas queixas. Porque quando nós lembramos, meus irmãos, do Éden, e nós lembramos que Adão voltou. Qual foi a primeira reação deles? Eles se esconderam de Deus, não é isso? Você percebe como essa é uma reação clara da nossa carne em pecado? Quando nós pecamos e erramos e caímos, se nos deixarmos ser levados pela nossa própria carne, nós iremos nos afastar do Senhor. Nós iremos nos esconder do Senhor. Mas não foi isso que Abacuque fez. Naquele momento de tremenda e profunda angústia de alma, o que ele fez foi exatamente o contrário. Ele buscou o Senhor. E é interessante porque quando pensamos no que vem a ser o profetismo bíblico, geralmente o que é que um profeta faz? Um profeta, ele transmite as palavras de Deus para o povo. Não é isso? E quando vemos aqui, analisamos o livro de Abacuque, nós percebemos que ele era um profeta realmente peculiar. Porque o que acontece aqui é exatamente o oposto. Nós vemos o profeta levando as suas queixas, as suas angústias, as suas frustrações e medos a Deus. E Deus, em sua misericórdia e paciência, o responde. Por isso, nessa noite, nós precisamos nos lembrar que quando passamos por dificuldades e momentos de crise e lutas, nós precisamos buscar o Senhor. É nesse momento que nós precisamos nos aproximar mais e mais do Senhor. E precisamos apresentar ao Senhor o nosso coração.
na forma mais crua que seja possível. Pode passar pela nossa cabeça que é ou foi desrespeitoso da parte do profeta chegar para o Senhor e se queixar a Deus. Mas isso, na realidade, é um reflexo de alguém que tem intimidade com Deus. Isso é bíblico e é saudável. Nós podemos observar essa mesma atitude na vida do homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. O texto, Salmos 22, no verso 1 e 2, Davi diz o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu gemido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Salmo 28, verso 1, Davi diz: A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, porque se te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem a cova. E o Salmo 142, Davi diz o seguinte: Em alta voz eu clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, e a ele apresento a minha angústia. Meus irmãos, todos nós temos lutas, temos frustrações, passamos por momentos de confusão, momentos em que a gente não entende nada, a gente não sabe o que está acontecendo. E nesses momentos, nós precisamos nos achegar ao Senhor e abrir o nosso coração, nos derramar diante da presença de Deus e simplesmente dizer: Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, cura o meu coração. Senhor, olha para mim. A palavra clamar, utilizada aqui no texto por Abacuque, é uma palavra muito interessante, porque ela tem a ver com gritar, erguer um clamor, suplicar em alta voz. É um verbo que comunica urgência. Você entende que esse clamor que Abacuque está falando aqui é aquele estado de espírito em que você não consegue nem ficar em silêncio. Você grita de desespero na presença de Deus. Esse era o estado de Abacuque nesse momento. 1 Pedro 5,7 diz o seguinte: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. O caminho da cura da alma de Abacuque, que o tirou daquela situação de crise e o levou a um lugar de adoração, ele começou quando Abacuque clamou ao Senhor e buscou do Senhor as respostas para suas angústias mais íntimas. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos, irmãos e irmãs, clamar em alta voz. Nós precisamos buscar o Senhor de todo o coração, porque Ele escuta a nossa oração, porque Ele nos entende, Ele entende a nossa dor, e porque Ele se importa. Por isso precisamos clamar ao Senhor. Abacuque clamou ao Senhor, rasgou o seu coração, apresentou a sua queixa, e o Senhor respondeu. A resposta de Deus, entretanto, não foi agradável aos ouvidos de Abacuque. Mas no meio daquela conversa com Deus, no meio daquele debate teológico, profético com o próprio Deus, Abacuque foi se dando conta
da soberania do Senhor. Abacuque foi se dando conta da grandeza do Senhor. E há uma fala muito importante aqui no texto do livro de Abacuque, quando Deus responde mais um dos questionamentos do profeta, capítulo 2, verso 4. Ele diz: o justo viverá por sua fé. Deus diz isso para Abacuque: o justo viverá por sua fé. Essa fala de Deus para Abacuque é tão importante, que ela foi citada 2 vezes pelo apóstolo Paulo. Em Romanos 1,17 ele diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá por fé. E ele repete novamente essa citação em Gálatas 3,11. E ele diz: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 38, também diz o seguinte: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. O justo viverá por fé. No meio daquela conversa com Deus, Abacuque percebeu que quando entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nada acontece sem a sua permissão, isso enche o nosso coração de fé. E mesmo diante do caos, pela fé, nós podemos encontrar forças para adorar o Senhor. Interessante a gente perceber que a situação não mudou, não é verdade? No meio da conversa de Abacuque com Deus, e das suas queixas e das suas perguntas, Deus não mudou a sentença de Judá. O que mudou foi o coração do profeta. Não é verdade? Aquela conversa não produziu uma mudança de destino para Judá, mas fez com que aquele profeta percebesse que mesmo no meio do caos, nós precisamos adorar a Deus, porque Ele é digno. Interessante a gente pensar como muitas vezes o nosso conceito a respeito da própria fé é limitado e muitas vezes equivocado. Porque nós, em muitos casos, tendemos a imaginar que a fé boa, a fé verdadeira, é aquela fé que produz resultados bons aos nossos olhos. Mas aí lembramos, por exemplo, de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Lá na Bíblia, história no livro de Daniel, registrado no livro de Daniel. E eles se negam a se prostrarem diante da estátua de Nabucodonosor. E aí, aquele rei irado diz: olha, se vocês não fizerem isso, eu vou mandar o pessoal jogar vocês dentro daquela fornalha. Eu quero ver se o Deus de vocês vai livrar vocês dessa fornalha. Então eles respondem: nosso Deus, Ele é poderoso para nos livrar. Mas mesmo que Ele não nos livre, nós ainda assim não nos dobraremos. O que eles estão nos ensinando é a fé genuína, aquela fé que está baseada no autor e consumador da fé. Ela não olha para resultados, ela olha para o autor e consumador da fé. Ela não está preocupada no que Deus faz ou não faz, ela está preocupada em quem Deus é. Essa é a fé verdadeira, que leva pessoas em situações críticas a levantarem as suas vozes
e adorarem o Senhor. Não podemos, irmãos, deixar que as dificuldades da vida nos afastem do Senhor. Pelo contrário, precisamos correr para o Senhor em todo tempo. Não podemos deixar que as circunstâncias roubem a nossa capacidade de adorar o Senhor. Precisamos fortalecer a nossa fé, para que sempre haja nos nossos lábios um cântico de louvor ao Senhor. Abacuque levou as suas queixas a Deus. Ele foi confrontado pela grandeza do Senhor e por sua soberania. Se encheu de fé, o adorou e encontrou satisfação nele, mesmo em meio ao caos. Perceba que o que aprendemos com Abacuque essa noite, a partir desses versos de adoração, é que mesmo conscientes de que Deus é poderoso para mudar as sentenças, mudar os tempos e as épocas, e fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, ainda assim, quando as coisas não saem do nosso jeito, nós precisamos seguir o adorando. A lição que aprendemos hoje com Abacuque não é sobre o poder que Deus tem de mudar as circunstâncias, mas o poder que Deus tem de transformar os nossos corações e encher os nossos corações de fé quando nós não temos mais forças. Que o Senhor nos ajude a levarmos nossas angústias mais profundas a Ele. Que o Senhor encha o nosso coração confuso de fé, os nossos lábios de adoração, para que possamos permanecer fiéis e encontrar satisfação nele, ainda que os dias sejam maus. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e dos currais não haja mais gado, hoje nós precisamos escolher nos alegrarmos no Senhor, exultar esse Deus que nos amou primeiro e nos salvou, e buscar refúgio nele e em sua soberania. Feche seus olhos enquanto a banda se encaminha aqui para frente, por favor. Coloque diante do Senhor a sua vida nesse momento, aquilo que angustia o seu coração, aquilo que tem tirado o seu sono à noite, aquilo que tem feito você ter medo do futuro. Coloque tudo isso diante do Senhor nesse momento, assim como fez Abacuque. Se apresente diante do Senhor nesse momento, como fez o profeta. Reflita um pouco sobre isso que a gente conversou enquanto ouvimos essa canção.